Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz e vamos continuar esse nosso grande curso da Teoria Geral da Administração. Agora, nós iremos estudar a Teoria das Relações Humanas, né? Teoria das Relações Humanas, muito importante essa teoria, vai trazer elementos importantíssimos para a escola da administração, para a administração como ciência, e claro que muitos desses novos conceitos que a teoria das relações humanas irá trazer para a administração, nós vamos estudar futuramente com mais detalhes, tá certo? Vamos lá. Teoria geral da administração, né? Meus amigos, minhas amigas, você tem que entender o seguinte, né? Nós estamos aí, tá? Acabamos de estudar a abordagem clássica da administração, que nós temos aí a administração científica de Taylor, nós temos aí o Fordismo de Henry Ford, e nós temos aí a teoria clássica de Fayol, não é isso? A teoria clássica de Fayol. Esses grandes pensadores, essa escola, enxergava o ser humano como uma máquina. Enxergava como uma máquina, não é isso? Uma máquina. E como toda máquina, ela é feita por peças. E as peças, ela pode... enxergava a organização como uma máquina. E o ser humano era uma peça dessa máquina, uma engrenagem. Quando a engrenagem não está funcionando, o que acontece? Troca e pronto, né? Então, essa era a abordagem, a administração clássica, a abordagem clássica. Claro, é o seguinte, isso aí, gente, vem trazer aí várias críticas, né? Várias críticas e é com razão mesmo, né? Porque o ser humano, né? O que acontece? Diante dessa situação, tá? Surgiram grandes pensadores, tá? Grandes estudiosos, principalmente da psicologia e da sociologia, no sentido de valorizar o ser humano, no sentido de contrapor essa teoria. E fala o seguinte, não, o ser humano não é simplesmente uma peça de uma máquina. O ser humano é o principal elemento das organizações. E aí trata de escrever e provar uma teoria. E essa teoria é a teoria das relações humanas. Digo para vocês, a teoria clássica, a abordagem clássica da administração, deu certo? Deu certo. Os níveis de produção, de produtividade das empresas dobraram, triplicaram. Foram lá para cima. E aí, esses caras aí, na figura do Elton Mayo, o pai da teoria das relações humanas, desenvolveu essa teoria e desenvolveu o método da teoria, toda a escola das relações humanas. E nessa escola tinha um objetivo, dizer o seguinte, olha só, a nossa escola aqui, o nosso método, a forma como nós tratamos as pessoas que são o principal elemento da organização, vão fazer as organizações a produzirem mais. E isso que nós vamos explicar para vocês, tá certo? Teoria das relações humanas, o nome já diz, relações humanas, né? Ou seja, o foco vai ser na pessoa, tá certo? O homem passa a ser um homem social, que tem sentimentos, tá certo? Que se interage com o outro, tem grupo social. Então isso aqui vai ser a teoria das relações humanas, né? Então vou explicar para vocês esse cara aqui com bastante tranquilidade, né? Então você tem que entender o contexto, como é que surge essa teoria, né? Então essa teoria, ela surge aí basicamente com 4 elementos bastante consistentes. O primeiro o elemento que persiste até hoje, diz o seguinte, né? As organizações como máquinas, lá na abordagem clássica. Então havia uma necessidade muito grande de humanizar e democratizar a administração. Deixar de ser mecanicista, tratar as pessoas como pessoas. Essa era uma realidade, né? Outro fator importante que o desenvolvimento das ciências humanas, principalmente da psicologia e da sociologia, ou seja, no início do século passado, surgiu a administração e surgiu também surgiu outras ciências, ciências da psicologia, ciência da sociologia, ou seja, a ciência que estuda o comportamento humano, não é isso? O ser humano em si. E, claro, as suas interrelações com o meio. Isso provocou a criação, isso impulsionou a criação da teoria das relações humanas. Outro fator muito importante, nós temos as ideias da filosofia pragmática de John Dewey e da psicologia de Kurt Lane, né? Inclusive, Kurt Lane, nós vamos estudar futuramente aí uma aula sobre ele, principalmente lá na teoria comportamental, a gente vai explicar um pouco mais sobre isso. E, finalmente, tá? Um fator mais importante, que é campeão de concurso público, chama-se o cara chamado de Elton Mayo,
que ele fez uma experiência chamada Experiência de Hawthorne, que nós vamos explicar em detalhes para vocês. Essa experiência de Hawthorne, de 1929 a 1932. Este assunto aqui cai bastante em concurso público, ok? Então, com base nessa estrutura, surge a teoria das relações humanas, né? Vamos falar um pouquinho aqui, uma coisa muito importante. Primeira coisa, quem que é considerado o pai da escola das relações humanas? Atenção, o concurseiro tem que estar esperto, tem que estar ligado. O cara não pode esquecer do Elton Mayo, né? Elton Mayo, tá certo? Sociólogo australiano, fundador das escolas das relações humanas, nascido em 1888, vindo a falecer em 1949. Elton Mayo é considerado o fundador da Escola das Relações Humanas. Atenção! Quando em qualquer comando de questão, qualquer resposta tiver Elton Mayo, você tem a obrigação e a responsabilidade de automaticamente você vincular esse nome à teoria das relações humanas, ok? Com essa dica, eu tenho certeza que você vai te ajudar na resolução das provas. Então é o seguinte, a teoria das relações humanas de Elton Mayo foi com base na experiência de Hawthorne, tá? Essa experiência de Hawthorne, nós tivemos 4 grandes fases, e essas fases a gente vai explicar na aula de hoje, né? Foi uma reação de oposição ao tradicionalismo da teoria clássica, ou seja, oposição ferrenha, é oposto, tá certo? Tem que montar um método de administração totalmente diferente da teoria, da abordagem clássica da administração. Esse era o propósito dele. Lembre-se que o trabalho dele, cara, não era fácil. Por quê? Porque a abordagem clássica estava dando certo. Era top 10, as empresas, rapaz, a falar que a administração científica de Taylor está errado? Claro que não. A administração científica de Taylor aumentou e muito a produtividade. A anatomia, a estrutura organizacional de Fayol deu errado? Claro que não. Até hoje nós utilizamos, né? Então ele tinha que ter um método comprovatório da sua teoria, né? Tá certo? Primeiro ponto importante, cai muito em concurso, recordando e acrescentando um novo item, o seguinte: mudou a ênfase da tarefa, ou seja, da administração científica e da estrutura da teoria clássica de Fayol, para a ênfase nas pessoas. Então, é o seguinte, nessa teoria das relações humanas, o que vai fazer a diferença são as pessoas. Foco, ênfase nas pessoas, tá? Eu já vi várias provas de concurso onde o examinador simplesmente troca a palavrinha pessoas. Você não vai esquecer, eu tenho certeza absoluta. Então, qual que é o centro dos nossos estudos? O centro do nosso estudo, o centro da teoria da abordagem humanística são as pessoas. Então, a partir das pessoas. E esse estudo nas pessoas, nós temos 2 aspectos importantes. Ou seja, como a pessoa, qual que é o nome da pessoa na empresa? Trabalhador, empregado. Como que esse empregado, tá certo? Como que esse empregado, tá, vai se adaptar ao trabalho? Adaptação do trabalhador, do empregado ao trabalho. Ou seja, iremos estudar, né, essa teoria estudou, essa adaptação através de testes psicológicos, orientação profissional, treinamento, aprendizagem, segurança. Ou seja, o trabalhador, para trabalhar, para executar determinada função, tem que ter teste psicológico, ou seja, ele é capaz para isso, né? Orientação, treinamento, aprendizagem, segurança, assim por diante. E, ao contrário, a adaptação, atenção, do trabalho ao trabalhador. É ao contrário, ou seja, aqui é um estudo sobre a personalidade, a motivação, o incentivo, a comunicação, a liderança recebida por esse trabalhador. Tá certo, meus amigos? 2 grandes aspectos. Agora, vamos lá, um assunto muito importante, um assunto muito legal, né? Professor, essa foto antiga aqui, né? Professor, o que é isso aqui? Isso aqui é a experiência de Hawthorne, tá? Que a gente vai explicar. Primeiramente, vocês têm que saber que são quantas fases? São 4 fases, né? Fazendo uma breve ajuda à memória para vocês aí situarem no assunto o seguinte. Então, o Elton Mayo e a sua equipe, né, foram até Chicago. Tem esse nome de Hawthorne porque a indústria que serviu de laboratório para esses estudos ficava num bairro chamado Hawthorne, né? Essa indústria era uma indústria de telefonia, Western General
Electric, né? Esse era o nome da indústria, que ela fazia telefones, e lá fizeram os objetos, né? Então, o que aconteceu? Então, separou, tem 4 fases bem distintas, que a gente vai explicar para vocês. E a primeira é muito interessante, né? O que aconteceu na primeira fase, né? Então, só antes de a gente avançar, só para fixar alguns conceitos. Primeiro, por que tem o nome de Hawthorne? Porque é o local do bairro onde a empresa West General Electric estava alojada. Então, é homenagem ao bairro onde estava essa indústria, tá certo? Essa indústria era uma indústria de quê? De telefonia. Então, o que aconteceu na primeira fase, né? Olha que coisa muito interessante, né? Aqui está estudando o quê? O ser humano. O foco não são as pessoas, são as pessoas. O que ele quer provar? Ele quer provar que o método dele, da teoria das relações humanas, é mais produtivo do que o método taylorista, do que o método de Fayol, né? Então, o que ele fez? Ele separou 2 grupos, né? O primeiro grupo, o grupo de observação, e chamou o outro grupo de controle, tá? O que aconteceu? No grupo de observação, ele separou lá 5 meninas trabalhando, você viu ali? Ó, olha aqui, ó, né? Ó. Separou aqui as mocinhas aqui separando, trabalhando, e encheu de lâmpada nesse grupo, tá? É o grupo de observação. O outro grupo, nada, como está lá. E no final do dia, contavam-se quantas lâmpadas, quantos relézinhos aí de telefone, qual que era a produtividade do grupo 1 e do grupo 2. Né? Então, o que aconteceu, galera? Lá no grupo 1, né, tá trabalhando, que é o grupo de observação, coloquei cheiro de lâmpada, pá, ficou aquele clarão lá, né? Aquele clarão igual de estádio de futebol numa sala, né? Aí eu pergunto para você, meu amigo, minha amiga, e aí, o que você acha, hein? Você acha que o aumento da intensidade da luz aumentou ou diminuiu a produção? Tá? E aí? O que eu vou falar para você? Tá? Gente, a conclusão foi simples. Não, quando aumentava a lâmpada, né? A lâmpada não aumentava a iluminação do ambiente, psicologicamente, a pessoa entendia como um comando para aumentar a produção. Mas logo, tá certo, a pessoa iria, as meninas se acostumavam com essa intensidade e logo voltava a produção normal como era. Ele se acostuma com aquilo e começa a sua produtividade normal. E ao mesmo tempo, quando ele diminuía a intensidade da luz, né, da iluminação do ambiente, ele reduzia, depois eles se acostumavam, né? Ou seja, naquele impulso. Né? Então essa foi a conclusão. Tá? Então o objetivo era o seguinte, verificar os efeitos da iluminação sobre o rendimento dos operários. Então ele aumentava e diminuía. Né? Agora uma coisa é clara, que quando você recebe uma iluminação, uma intensidade maior, psicologicamente você aumenta a produção. Você já percebeu como é que é em supermercado, né? Rapaz, tem as gôndolas, em cima das gôndolas tem uma lâmpada, claridade, né? Aquilo ali é um fator psicológico para o aumento do consumo, né? Qual que foi o resultado dessa experiência? O resultado foi o seguinte, né? Não houve relação direta entre as variáveis, ou seja, você aumentava a intensidade ou diminuía. Não houve isso, né? Percebeu-se a existência de outros fatores, como a predominância do fator psicológico sobre o fisiológico. Professor, o senhor não foi claro, eu estou com dúvida, então eu vou explicar de novo para você de uma forma diferente. Olha só, aumentava a intensidade, isso aumentava a produção. Logo, você se acostumava com essa intensidade e voltava à sua produção normal. Professor, o que eles queriam? Qual que era o objetivo deles? Qual que era a intenção deles? Ele queria vincular o aumento da produtividade com a iluminação. Certo? Mas ele não aconteceu. Ou seja, sobre os fatores fisiológicos, né? Esse aumento da produção ela ocorria por fator psicológico, porque você pensava que você achava aquele comando da luz e você trabalhava, depois voltava. Ou seja, não deu resultado essa primeira experiência, mas foi importante porque foi na primeira vez na história da administração que você passa a considerar o fator psicológico, o estado de espírito da pessoa, que isso futuramente vai entender, a gente vai conseguir aí a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso, né? A segunda experiência é muito legal essa aqui, né?
Ele colocou lá montagem de relés para as mocinhas, né? Então ele separou um grupo de 5 moças em uma sala separada das demais, sujeitas a alterações nas condições de trabalho. E aqui é muito legal. Começou a brincar, né? Os tiozinhos lá começaram a brincar com a situação. Então separou lá 5 mocinhas, né? E começou a brincar. O que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte: primeiro, vamos dar um intervalozinho de 5 minutos de manhã, um intervalinho de 5 minutos de tarde, né? Um pequeno descanso, né? Um pequeno descanso de 5 minutos de manhã e 5 minutos da tarde. E aí, galera? O que vocês acham? Vocês acham que aumentou a produção ou diminuiu? Olha, vamos pensar como Taylor. 5 minutos mais 5 são 10 minutos. São 10 minutos a produção parada. É 10 minutos a máquina desligada. Não é assim que o cara pensava? Aí o que aconteceu? A produção aumentou. Mas e os 10 minutos? Sabe por que aumentou? Porque quando dá o intervalozinho de 5 minutos de manhã e 5 minutos da tarde, acontece que você há aquela quebra na sua fadiga mental e cansaço. Você dá aquela respirada, tá certo? E em seguida você volta à produção. Ou seja, essa ação aqui deu certo. Como é que você sabe que dá certo? Quando há aumento na produção. Então ele inseriu 2 descansos, 5 minutos de manhã, 5 minutos de tarde, né? Aí depois, está brincando lá com o pessoal, né? Os 2 períodos de descanso de 10 minutos, aumentou mais 5, foi para 10 minutos de descanso de manhã e 10 à tarde, ou seja, a produção aumentou, né? Aí a galera pegou e incluiu 6 períodos de intervalo, cara. E aí, você acha que a produção aumentou ou diminuiu? A produção diminuiu, porque havia muita parada. A mulherada começou a reclamar que quando estava começando a engrenar, tinha que parar para o intervalo. Então aqui houve o quê? Havia uma quebra de ritmo de trabalho, então não deu certo, né? Aí vamos lá, essa aqui é interessante demais, muito interessante. Depois, ele voltou para os 10 minutos e incluiu um pequeno lanche, né? Houve o quê? Um novo aumento na produção. Isso aqui até se justifica, porque as pessoas saíram muito cedo de casa, né? E aí eles não tinham tempo de se alimentar direito, aí eles se alimentavam, né? Ou seja, meu avô já dizia, né? Saco vazio não para em pé. Então aumentou a produção. Então nós estamos na experiência de 10 minutos e mais o lanchinho, né? Observem, né, gente, que tem tudo isso aí hoje, né, nas empresas, nas organizações, né, na escola, tem um intervalo, a galera fica contando o horário para chegar ao intervalo, né? E aí, vamos lá, olha só. Agora, ele antecipou a saída, tá? A saída às 17 horas em vez de 18, ou seja, 18 horas saía a galera, ele passou a sair 17 horas, houve um pequeno aumento da produção, ou seja, deu certo, né? Isso aqui para o empresário é muito bom. Você já pensou? Você tira 1 hora de trabalho da galera, tá? E a produção é a mesma, né? É estranho isso, né? Mas para o empresário é bom, por quê? Porque o cara não vai precisar gastar energia, tá? A pessoa lá com quando o funcionário lá pode ocorrer algum acidente, algum risco, responsabilidade, ou seja, é mais produtivo, né? Parou, professor? Não, tem mais. Aí é o seguinte, das 17 horas ele pegou e mandou lá para 16 horas. Resultado, a produção ficou a mesma, né? O grupo volta a trabalhar até as 17 horas, né? A produção aumentava de forma significativa. Ele vai lá, está jogando, né? E vocês percebem que algumas coisas têm uma lógica e outras não têm uma lógica tão racional, né? Eliminado o trabalho aos sábados, novo aumento da produção, né? Vamos lá, última ação aqui da segunda fase, né? Retirou-se todos os benefícios por 12 semanas, novo aumento da produção. O que ele fez? Já tinha cortado o sábado, já tinha tirado 1 hora de trabalho, um intervalozinho de 10 minutos, mais um lanchinho dado pela empresa. De uma hora para outra, ele retirou tudo. E o que aconteceu? Depois que ele retirou tudo, incrível, pasme, a produção aumentou, houve um aumento na produção por 12 semanas, que foi o período aí, né? E aí, professor? Né? E aí, o que você fala aqui, professor? Acontece o seguinte, tá? Eu vou ler esse texto aqui, mas antes de ter, eu vou explicar para vocês. O resultado não foi satisfatório como eles esperavam, tá? Qual que foi a conclusão deles?
Cara, pô, a gente vai lá, deu um intervalozinho, reduziu, tal, tal, tal. Eles não separaram as 5 mocinhas lá do pelotão todo? E começaram a observar o comportamento delas, tá? E observaram o seguinte, que elas começaram a ficar uma amiga das outras, formaram o espírito de equipe, time, tá? E nesse grupo não tinha aquela supervisão taylorista que era no chicote, pá, pá, no pessoal, vamos ter que trabalhar o horário, bora, não tinha nada disso. Ou seja, a supervisão era mais branda. Eles estavam no laboratório de testes, então a supervisão era mais branda, diminuiu a ansiedade, tá certo? Então, por esses fatores que aumentaram a produção. Não foram por aquelas inserções, né? Então, a produção maior explica muito pouco pelas medidas de melhoramento físico. Tudo isso aqui é melhoramento físico. Tirou uma hora de trabalho, tirou o sábado, tá certo? Tirou o sábado, colocou lanchinho, colocou intervalo e assim por diante. Mas, principalmente pela formação de um grupo de trabalho coeso e satisfeito. As meninas estavam coesas, unidas, estavam trabalhando satisfeitas, né? Isso sim que fez aumentar a produção. Com supervisão mais branda, maior liberdade e menor ansiedade, tá? Ou seja, nesse ponto aqui, né, na primeira experiência, vocês já observaram aí o fator psicológico. Isso aqui você já colocou que um ambiente de trabalho saudável, né? Trabalho mais coeso, mais satisfeito, uma supervisão mais branda, né? Rapaz, se você falar para alguns cabras aí que não vai ter trabalho no sábado, o cara trabalha até meia-noite, é sexta-feira, ele trabalha mais. Eu sei que tem gente que odeia trabalhar sábado, né? Entenderam? Tá, bacana, né? Isso aqui se justifica. Você lembra na última ação que tirou todos os benefícios e aumentou a produção? Ora, se fosse um intervalozinho que provocava a produção, que ia provocar o aumento da produção, a produção teria que ter diminuído, não é isso? E aqui não, ele tirou lá, aumentou a produção. Incrível. Então, ou seja, todas essas ações aí não tinha muito essa, como é que eu falo assim, não tinha muito a ver com o resultado. Realmente era o grupo, um grupo coeso, uma supervisão mais branda, mais bacana, mais orientativa, isso que fez produzir mais, né? Terceira fase, né? Aí deu tilt lá na cabeça do tiozinho lá, que estava fazendo lá essa escola das relações humanas, os caras estavam meio perdidos. E agora? Fazer o quê, meu povo? E agora, né? E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram uma pesquisa, tá? Eles passaram a pesquisar as relações humanas, é isso mesmo. Começou a entrevistar as pessoas, foram milhares e milhares de pessoas entrevistadas. Por quê? Porque eles queriam saber como é que eram as suas relações humanas no trabalho, como que elas se relacionavam no trabalho, né? Começou a fazer pesquisa, que já não tem laboratório na terceira fase, né? De início, de um programa de entrevista para conhecer atitudes, sentimentos e ouvir reclamações, sugestões para treinamento e supervisão, tá? Em 1931, passou-se a utilizar a entrevista não diretiva. Professor, o que é uma entrevista diretiva? Aquela que vai direcionar o resultado. Tal coisa, sim ou não? Pronto, já direcionou. A não diretiva deixa aberto. O que você acha do seu chefinho? E o cara vai lá e desce o sarrafo no cara. Então, isso aqui diante disso, chegamos a uma conclusão muito importante, tá? O resultado dessa entrevista aqui. Constatação da experiência da organização informal para se protegerem contra ameaças. Ou seja, identificou grupos de pessoas, tá certo? Organização informal para se defender. Isso é importante demais. Olha, o surgimento da organização informal. Esse surgimento da organização informal, um fator importantíssimo da administração hoje contemporânea. Nessa pesquisa ainda tivemos aí, se mantinham unidos e determinavam padrões de produção. Isso é muito importante, né? As pessoas começavam a fazer grupos, né? E esses grupos determinavam padrões de comportamento de produção, né? Ditavam regras, né? Por exemplo, quando a pessoa lá estipulasse lá, nós vamos fazer em média aí 100 relés por dia. Aí chegasse outra pessoa lá, fizesse 120. O que acontecia com esse cara aí? O próprio grupo ia punir, não era a empresa. Ocorria a punição social para quem produzisse mais. Tá? Então, essas foram as conclusões dessa pesquisa. E
identificou uma liderança informal. O que é a liderança formal? É aquela liderança que não faz parte, não é uma liderança oficial, não é um chefe, não é um gerente, não é um diretor da empresa, mas existem pessoas que influenciam outras, né? Identificou divisão de grupos, né? 2 principais grupos, aquelas pessoas que eram leais à empresa e aqueles que eram leais às pessoas ao grupo, né? Então, isso aqui foi o resultado da 3ª fase da experiência de Hal Thorne. A 4ª fase, né? Muito interessante, escolheu o grupo experimental de novo, as mocinhas lá, colocou numa sala, e nessa sala, né, colocou um observador dentro da sala, para ficar olhando a mulherada como é que ela se portava, né, e colocou um entrevistador fora da sala, para perguntar coisas aí, né. Então, pegou um dentro e um fora, né. Muito interessante. A partir daí, chegou a uma conclusão. Qual que foi a conclusão? O objetivo de analisar a organização informal, né. Lembra-se na 3ª fase? Na 3ª fase, olha aqui, surge a organização informal. Não é isso? Só fazendo um paralelo com a escola anterior, uma das suas principais críticas da abordagem clássica, tanto de Taylor, de Ford, de Fayol, é que eles desconsideraram, tá, por inteiro a organização informal. E aqui identificou-se o quê? Nasceu a organização informal, e a 4ª experiência foi justamente para trabalhar a organização informal, né? O informal da organização, né? Então, é o seguinte, observou o seguinte, aí desses caras aqui, eles identificaram um sistema de pagamento baseado em produção no grupo. É muito importante esse cara aqui, né? O que acontece? Modelo taylorista, as pessoas tinham, eles recebiam produtividade, era o homem econômico, né? Falaram assim, ó, o que vai incentivar o cara a trabalhar é o dinheiro. Então, como é que ele ganha dinheiro? Produzindo. Quanto mais ele produz, mais dinheiro ele ganha, né? E com mais dinheiro ele ganha. E mais dinheiro ele ganha. Quanto menos produzir, claro, ganha menos dinheiro. Assim que era a concepção lá do homo econômico, do homem econômico. Agora, o cara colocou e falou o seguinte, ó. Galera, o seguinte, ó. Vocês vão ter uma meta individual e uma meta de grupo. Se o grupo bater essa meta de produtividade, vocês vão ganhar tanto, tá? A mais. Aí a meninada lá, opa, vamos cumprir a meta? Então bora, então vamos, ó. Aí, ó, trabalhando. Aí a menina começa a trabalhar lá e ela começa a dar aquela caída. A do lado lá, opa, bora, vamos lá, vamos à força, vamos lá, vamos conseguir bater essa meta. Nós conseguimos, nós somos vencedoras, consegue bater a meta, né? Ou quando ela começa, que a pessoa já consegue chegar no limite, a outra percebe, a outra pega, aumenta o ritmo de trabalho para compensar a baixa da produção. Ou seja, deu certo aí esse sistema de produção. Mas tudo isso por quê? Porque considerou a organização informal, tá certo? Como ela se relaciona lá. Ah, como é que ela se relaciona, né? Conclusão, a pressão do grupo sobre os indivíduos para determinar o ritmo de produção. Mas também, quando esse grupo não comprava a ideia do cumprimento da meta, não tinha aí, você podia colocar lanchinho, você podia colocar intervalo, cortar sábado, cortar sexta, que não teria jeito, que não iria conseguir cumprir a meta, tá certo? Pessoal, ó, é o seguinte, eu vou parar a aula agora, tá? Porque a gente vai ter a segunda parte, a parte 2 da teoria das relações humanas. Então, nós explicamos aí as 4 etapas. A aula não acabou, gente. Eu tenho que explicar para vocês ainda 2 coisas importantes sobre a teoria de relações humanas, né? A conclusão disso tudo e as consequências da teoria das relações humanas. Muito importante, ok? Meus amigos, eu quero despedir dessa primeira parte aqui, né? Olha, todo mundo sabe aí que o professor gosta aí de luta, MMA, boxe, né? Muhammad Ali, né? Olha só, eu odiava cada minuto dos treinos, mas dizia para mim mesmo, não desista, não desista. Sofra agora e viva o resto de sua vida como um campeão. Puxa, maravilhoso isso, né? Viva o seu resto da sua vida como um campeão, né? Eu faço isso todos os dias, né? Não pode desistir, força, Luiz, vamos lá. Isso é muito importante, ok? Ó, já eu volto aí. Forte abraço, tchau. Clique lá.